Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado lá em Chicago. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, mas as negociações avançaram hoje e com notícias boas aí para quem estava esperando por preços em alta. Soja subindo e subindo bem, subindo 2 dígitos, milho da mesma forma, altas expressivas de 13 pontos aí nos principais vencimentos e também o trigo com altas de até 20 pontos nos primeiros vencimentos. Então, a gente vai lá para os Estados Unidos, onde está o Aaron Edwards. Ele é consultor de mercado, lá direto de Boca Raton, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o comportamento do mercado hoje. Depois do feriado de ontem, o mercado começou animado. Perfeito, isso mesmo. As commodities, de forma geral, estão vivendo um bom momento e isso continua, né? Tecnicamente, segue a tendência de alta. A geada, esse clima frio que teve nos Estados Unidos, afeta o trigo de inverno diretamente. Está cedo para fazer especulações se vai afetar a produção de soja ou milho, mas as notícias, mesmo não sendo um elo direto com a soja, são todas altistas e as commodities todas negociaram bem. O milho, soja negociou bem, o milho em termos assim percentuais até mais. Então assim continua o mercado forte, animador, segue a tendência de alta e vamos embora, né? E o Brasil também ainda influenciando, né? Afinal, essa soja não chega. Pois é, isso daí esse atraso, tanto na colheita quanto na logística de embarcar essa soja brasileira, continua, assim, quem tem soja por hora é os Estados Unidos e continua fomentando aí essas altas de mercado. A safra brasileira, o mundo está esperando essa soja bater no mercado para dar uma aliviada e parece que não está chegando, né? Tanto por desafios logísticos quanto a colheita em si. A gente já começou a ver congestionamento nas estradas que levam para os portos já. Então, daqui a pouquinho essa soja começa a ser embarcada, mas ainda num ritmo lento, né, Aaron? Enquanto Sim. isso, a demanda está acontecendo nos Estados Unidos. Isso mesmo, segue firme a demanda, o que é otimista, né? Já tem a expectativa do embarque da soja brasileira. Vamos deixar embarcar, vamos ver o que foi negociado, vamos ver a disponibilidade do produtor brasileiro em vender, mas assim, a demanda está forte e se essa soja aí, essa oferta de soja no Brasil não conter esses avanços de preço, até agora não tem contido, segue a tendência de alta e segue firme, né? O preço tem que chegar alto o suficiente e se manter lá por tempo suficiente para ampliar a oferta. E a gente acompanhou o relatório de embarques, né, que saiu hoje aí, divulgado pelo USDA, e já chegamos aí a 50 milhões de toneladas embarcadas, de uma expectativa de uma exportação aí de 61, um pouquinho mais de 61 milhões de toneladas, ou seja, 77% a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso mostra o quão forte está aí a demanda pela soja americana. E soja embarcada é aquela soja que não volta mais e nem dá para renegociar, né, Aaron? Exato, exato. Se você olhar historicamente, assim, antes da guerra comercial, a movimentação de soja tinha um fluxo muito natural. Depois da safra norte-americana, os Estados Unidos dominavam as exportações de soja até a entrada da safra brasileira, aí o Brasil dominava as exportações de soja a nível mundial. Falando assim, a grosso modo, quando você teve a guerra comercial, aí o Brasil dominou as exportações sempre, né? E foi ampliando área, foi ampliando produção e foi dominando esse mercado. O comportamento das exportações hoje tá mais, assim, eu digo, esse ano, está mais parecido com as exportações antes da guerra comercial. Exporta a soja dos Estados Unidos, entra a safra brasileira, dá preferência para a soja brasileira. É isso que eu imagino que vai acontecer, que é, digamos, o funcionamento normal. Compra soja do país que tem mais soja disponível. Então, hoje dá para a gente enumerar como tendência essa questão do bom momento das commodities, como tendência não, como fator que justificou o movimento de alta, o bom momento
desculpe, das commodities, esse frio aí principalmente impactando o trigo e também o atraso na entrada da safra brasileira. Mas e agora, a partir de agora, Aaron, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Essa firmeza tende a continuar? Eu creio que sim, mas tem dois fatores que podem, fora a demanda, tem dois fatores do lado da oferta que podem trazer alguma alteração disso que vale a pena acompanhar. Qual que é a área esperada de plantio dos Estados Unidos? E eu espero, acho que a maioria espera, que essa projeção vai ser um número grande. Então, vamos ver se realmente sai esse número grande, vamos ver a reação do mercado a esse número, diária. O outro fator que pode dar uma segurada aí, além dessa projeção diária, é a questão da oferta de soja brasileira. Quanto que o Brasil vai exportar no curto prazo, quanto que vai vender, quanto que vai segurar. Então, assim, são duas coisas para acompanhar de perto aí nessa questão do preço. Bom, vamos entender aí, portanto, os números da próxima safra. Você falou que pode ser uma evolução grande aí em relação ao ano passado. Você tem números? Qual que é a projeção que você trabalha aí, Aaron? Olha, eu pessoalmente, eu não gosto muito de arriscar o número em si, porque assim, várias consultorias fazem, é um jogo que acontece, né? Então, sim, acompanhe de perto qual o número do USDA, qual a expectativa do mercado sobre esse número e logo, logo nós vamos ter essas projeções do USDA. Eu acho que vai ampliar a área em relação ao ano passado. Muitas consultorias estão trazendo recorde de área de soja ou área de soja se aproximando dos recordes. Mas vamos ver, né? Tanto para Milho soja quanto cresce para milho. também? Eu imagino que sim, a esse preço. E essa que é a conversa. Quem que vai ganhar nessa briga? Né? Se tem uma área limitada de área, se tem uma quantidade limitada de área, e tanto soja e milho vão crescer, alguém vai ter que ceder. Né? Então, qual que vai ser a dinâmica disso? E um parênteses disso é que muitos produtores tiveram um clima bom, demorou para esfriar depois da safra, colheram rápido aqui nos Estados Unidos, colheram rápido e demorou antes de chegar o clima frio. Então, eles já fizeram a adubação do milho. Então, essa área que já está com o adubo do milho, já está com esse investimento feito, vai ser plantado milho. Então, talvez esse número não seja tão flexível quanto tem sido em anos passados, de alternar, né? A área que era de milho passar para soja. Só para quem não está familiarizado com a produção americana, antes do inverno dá para preparar o solo, é isso que você está dizendo? Sim, tem algumas operações que você pode fazer, desde que não tenha geado, você pode fazer no outono daqui, que seria o período de outubro, novembro, dezembro. Colheu, dá para fazer um trabalho de base e, inclusive, por exemplo, a gente fala do trigo de inverno. É nesse período que se planta o trigo de inverno. Então, planta o trigo, ele nasce, aí vem o frio, e ele, como se fosse hiberna, e ele está sofrendo com essa geada extrema. Mas dá para fazer algumas operações na lavoura, e depois que você já colocou o adubo para o milho, você vai plantar milho, que é um investimento grande. Né? Então acabou, se tiver aí algum problema com neve, enfim, com frio ainda, acabou esse período, já pode sair plantando, não precisa fazer mais preparo nenhum do solo. Perfeito. Algumas pessoas têm comentado e realmente pode acontecer, se esse clima frio durar por mais tempo, de atrasar o plantio. Pode acontecer, mas tem que lembrar que grande parte desse trabalho de primavera em muitas fazendas já foi feita. Então é só entrar plantando. Assim que descongelar o solo, pode entrar plantando. Então pode correr bem. O fator para mim que merece destaque é essas projeções de seca para o plantio. Essa falta de umidade no solo, para mim, preocupa entrando para a primavera, especialmente no oeste do cinturão do milho daqui dos Estados Unidos. Porque sem umidade não dá para entrar plantando, Não né? dá não depende da temperatura, né? O produtor sabe bem, tem que ter umidade para germinar, para dar para fazer a lavoura. Muito bem. Então,
Para quem está contando com atraso, tem que lembrar que tem um percentual de produtores que já estão prontos aí para iniciar o plantio, que já fizeram tudo que tinha que fazer na terra, de preparo, enfim, é só sair plantando. Esse percentual é grande, Aaron? É difícil, eu sei de forma, não de dado, eu sei de falar com muito produtor no telefone, né? Então, assim, muitos estão com mais solo preparado do que eles costumam estar. Em termos percentuais, eu realmente não sei. Isso Aham. varia de fazenda para fazenda, né? Até mesmo, assim, quão rápido vai dar para plantar, depende do clima antes do plantio, depende de tantos fatores que é Aham. difícil Mas esse, precisar uma. esse preparo é basicamente para o milho, para o plantio Mas do o que milho. acontece em áreas, muitas fazendas estão na seguinte situação, digamos as fazendas tradicionais do cinturão do milho que fazem rotação, um ano é soja, o outro ano é milho. Algumas delas são bem disciplinadas, 50-50. Outras, elas podem plantar 40 de um, 60 de outro, e tem um pouco de flexibilidade se eles vão plantar um pouquinho mais de soja ou um pouquinho mais de milho. Esse número, sem alterações no preparo e nada disso, esse número é o que muitas vezes causa essas alterações de área nas projeções e pode causar impactos nos preços. A gente costuma falar o Battle of the Acres, é o mês de março que sai todas as projeções, não foi plantado ainda, mas todo mundo está tentando adivinhar quem vai ganhar. A única coisa que esse preparo de outono fez é que muitos produtores já se comprometeram em plantar uma certa área para milho, e essas áreas não vão para soja porque o investimento maior na adubação já foi Já foi feito no milho. direcionado para o milho. É. E Agora, muitos produtores colocam o adubo para o milho e para a soja no milho, e não adubam ou adubam pouco para a soja. muito bem. Agora, você estava me falando também da possibilidade de perda com o milho de inverno. Nesse caso, a soja ganha. Trigo de inverno, Trigo de inverno, desculpa, eu trigo não de sei, inverno. eu não sei se a área seria grande o suficiente, mas muito do trigo de inverno ele é trabalhado com safrinha com a soja. Você planta o trigo, colhe o trigo, digamos, em junho, julho, e ao invés de plantar a soja aqui em maio ou junho, você pode plantar a soja um pouco atrasado, planta uma soja precoce. O rendimento não é tão bom, mas você acaba fazendo trigo e soja no mesmo ano. Então, assim, se a geada atual for o suficiente para abandonar lavoura de trigo, se for perda total, talvez nós vamos ver áreas que se abandona a colheita do trigo e vai direto para a soja, mas sem ser soja precoce. Digamos, planta a soja no horário na hora certa e esquece o trigo. Quer dizer, Mas não é um assim, aumento de área, mas é uma condição mais favorável para a produtividade. e assim, eu pessoalmente acho difícil isso impactar mercados, porque teria que ser uma quebra suficiente no trigo para você abandonar. Então, não é só uma queda de produtividade, tudo isso. Pode acontecer, mas na minha opinião, é pontual e dificilmente vai impactar o mercado. Muito bem. Bom, de qualquer forma, tem vários fatores aí que a gente precisa ficar atento e principalmente esse que agora começa a entrar no monitoramento aí do mercado, que é o plantio da nova safra americana. Primeiro os números, que começa com a criagem, né? Depois começam as especulações de a criagem e produtividade, enfim, depois efetivamente o plantio e o clima influenciando aí no desenvolvimento das lavouras. Muitas emoções pela frente, Aaron. Com certeza. O capítulo está mudando, né? A gente vem da notícia em que todo mundo está de olho na lavoura brasileira e está acompanhando as exportações dos Estados Unidos. Eu acho que daqui para frente, começando em março, vamos estar olhando, até o fim de fevereiro, vamos estar olhando as exportações do Brasil e começar a olhar As para a lavoura lavouras dos Estados americanas. Unidos, né? É. Março, abril, maio, lavoura em condição, né? Vamos acompanhar a seca, vamos acompanhar o frio, né? E outro fator que você colocou é a disponibilidade do produtor brasileiro para vender, né? Porque uma coisa é Perfeito. entregar o que foi vendido, outra coisa é continuar negociando o que faltou, né? Sim. Só complementando o teu ponto, uma
uma das coisas que eu pessoalmente achei mais interessante sobre a negociação de hoje, do pregão de hoje, foi ver a diferença de preço entre o contrato futuro de março e o contrato futuro de julho. E o que nós vimos é que, embora tivemos ganhos, o contrato de julho teve ganhos maiores que o contrato de março. Então, assim, o contrato de julho, ele vai... Qualquer risco climático com o plantio dos Estados Unidos pode ser contabilizado no contrato de julho. A safra brasileira olha mais para o contrato de março. Então, assim, para mim foi interessante ver que, embora o contrato de março ainda negocie acima do contrato de julho, essa diferença começou a ceder e o risco está começando a ir mais para julho, que é o plantio dos Estados Unidos, e menos para a disponibilidade da safra do Brasil. E a gente teve uma alteração grande nesse número hoje na negociação, no pregão de hoje. Então, isso é o mercado se ajustando para tudo que nós estamos falando, né? A gente está tendo cada vez mais certeza da chegada da safra brasileira e estamos nos aproximando de riscos climáticos nos Estados Unidos e o mercado está, aos poucos, fazendo esses ajustes. Nós vimos uma movimentação grande nesse sentido no fechamento do pregão de hoje. Boa, Aaron. Meu caro, muito obrigado pela disponibilidade de estar falando com a gente aqui, explicando para a gente um pouquinho aí dessa movimentação de Chicago. Vamos acompanhar de perto a evolução dos números e a gente volta a falar com você numa oportunidade breve aí para a gente atualizar essas informações. Obrigado por enquanto. Tá ótimo, um abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edwards aqui com a gente no Notícias Agrícolas, especialista aí no mercado de soja, de milho, de grãos de uma forma geral, relacionando aí esse movimento de alta a fatores como o bom andamento, né, o bom movimento no mercado de commodities em geral, não só da soja, mas das commodities como um todo. Também o frio intenso que está impactando o trigo lá nos Estados Unidos. Isso acabou também ajudando aí a dar um maior dinamismo para o mercado da soja. E o atraso da entrada da safra brasileira ainda facilitando demanda americana ou promovendo demanda pela soja americana. Isso aí acaba dando sustentação aos preços. No entanto, daqui para frente, o cenário começa a mudar e a gente começa a prestar atenção nas exportações brasileiras, no ritmo das exportações e na participação do produtor brasileiro nas novas vendas, e também agora de olho já no tamanho da área de produção lá nos Estados Unidos para a próxima safra. Aparentemente, tudo indica pode ser uma área recorde tanto para a soja quanto para o milho. No entanto, a decisão ainda depende do produtor americano e isso a gente vai ver acontecer aí já nos próximos dias. Portanto, continue com a gente, fique de olho nas informações, não deixe de entender o que vem por aí e como o mercado pode reagir a essas novidades. Vamos aos preços, vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um dia negativo, ou positivo, aliás, para as cotações. Vamos lá. Para março, 13 dólares e 85 centes por bushel, 13 pontos de alta. Para maio, 13,86, alta de 14 pontos mais 75. Para agosto, 13 dólares e 29 centes por bushel, 15,5 de alta. Para setembro, 12 dólares e 37 centes por bushel, 13 pontos mais 75 de elevação. Vamos ver os números do milho. Milho também com alta, março 5 dólares e 51 centes por bushel, 13 de alta, maio 5 dólares e 49, também a mesma alta de 13 pontos, julho 5 dólares e 38, 13 pontos mais 25 e o setembro 4 dólares e 82 centes por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. E vamos também ao trigo, sendo influenciado bastante pelo frio intenso lá nos Estados Unidos, altas de 23,5 pontos para o março, 6 dólares e 60 centes por bushel. Para o maio, 6 dólares e 64 centes por bushel, 22 pontos mais 75 de alta. Para julho, 6 dólares e 49 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de alta. E o setembro subindo 17 pontos, fechando aí a 6 dólares e 46 centes por bushel. São esses os números de hoje, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.